Agora sim um brinde. E aí pode beber. É? Tá bom. Pra quem não conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento. Ah, eu sei falar que você é o Lucas também. Lucas, tá bom. Pode falar. Eu sou o Lucas. Eu falo de entretenimento aqui no YouTube e hoje eu trouxe meu amigo. Que também fala de RBD, que assim como eu também é um grande fã de RBD. Pra gente papear, né? Isso, a Mari fala de mais coisa, eu falo só do RBD lá no meu canal, mas vai lá, tem muita coisa, eu falo muita abobrinha do RBD. Corredor, já apareci aqui uma vez, mas tô aqui de novo. Exato. E hoje tô matando. Olha como eu fui muito bem recebido. Não que eu não tenha sido na primeira vez, mas hoje... Hoje tem vinho. E aí tem um pratinho de petiscos, um queijinho, um negócio. Segunda-feira à tarde nós estamos aqui. É que o Lucas tá de férias, eu tô desempregada. Não, brincadeira, tô vivendo de criação de conteúdo, não, é isso. Não, é sobre. Quer trabalho maior do que gravar coisa pra internet? Bom. Enfim, né? Mas... abrir esse parênteses aqui. Ela me deu total liberdade pra comer, viu, gente? Já vai comer, é isso. Eu também. Não, mas eu queria falar um negócio. Eu criei um novo quadro aqui pro canal, pra quem não tá sabendo, né? Que chama Queijos e Vinhos, por isso estamos com um vinho e um queijo na mão. Que delícia ser youtuber, né? Não é incrível? Ai, meu Deus. E aí, basicamente, a proposta desse quadro é trazer pessoas pra conversar comigo sobre coisas que a gente tenha em comum, né? Que a gente goste muito. E aí, como eu amo RBD, vocês já sabem disso, e o Lucas também, vamos conversar sobre RBD aqui hoje. Sim. Mas vamos conversar sobre um tópico sensível e delicado. O reencontro do RBD era um sonho e virou um pesadelo? E nós estamos aqui no aniversário desse reencontro, né? Há um ano de que a turnê finalmente tomou forma, a gente finalmente viu o primeiro show, viu o setlist, viu os figurinos, enfim. E aí, essa semana eu comecei a rever os vídeos da turnê, comecei a rever os vídeos do meu canal e eu comecei a lembrar dos sentimentos da época, que eram umas coisas assim muito... não vou dizer estranhas, mas era uma ansiedade, mas também assim uma boca seca, porque a gente ficava se agarrando a qualquer coisa, e qualquer coisa a gente já ficava muito feliz quando saía setlist ou saía uma provinha de figurino. Eu não sei como era pra você, mas gente, essa expectativa, principalmente entre julho e agosto do ano passado, anunciou a turnê em janeiro, e um silêncio, que nada acontecia. A gente não tinha informação nenhuma, era o que esperar. A gente não via ensaio, a gente não via setlist, não via figurino, não via nada. Falou, gente, esqueceram o que tinha. Marcaram e vão desmarcar de última hora. Eu faço isso sempre. E aí, quando começou julho, que a gente começou a ser bombardeado. Nossa, eu não sei pra vocês, mas pra mim foi uma sensação assim muito... mistura de nostalgia com ansiedade. Quando eu olho tanto pro anúncio da turnê, pra quando a gente de fato também viu a turnê tomando forma, eu tenho sentimentos muito fortes em relação a isso, e tinha na época também, porque quando o RBD terminou em 2008, a ideia de um reencontro era muito distante, né? Era uma coisa que a gente não imaginava que tinha possibilidade de acontecer. Até a live deles na pandemia ser anunciada, até aquele momento, eu nem sonhava com a possibilidade deles voltarem em algum momento próximo, né? Ainda mais, bom, você ainda foi em um, né? Show deles na época. Fui no último... não era o último, né? Fui na Tour de Adeus do DVD de São Paulo. Do DVD, então. Você ainda foi. Eu que nunca tinha ido, assim, eu tinha perdido total a esperança. E aí, quando eu fui ver a Maite em 2018, foi a primeira vez que eu fui em algum show do RBD, e ela cantou músicas do RBD, pra mim era ali a única chance do universo de vê-lo. De ver e ver músicas do RBD ao vivo, né? Ouvir junto com outras pessoas. Porque energia de show é energia de show, né? Sim. A gente tinha um reencontrinho aqui, a Dulce foi cantar com o Christian, a Maite foi cantar com o Christian. A Naí fez feat com o Christian, o que levou a RBD, né? Eu acho que ele tinha um laço que segurava todos os outros laços também, sabe? Acho que ele tinha essa personalidade, não sei. Mas era uma coisa muito impensável, né? Muito distante. Até porque, acho que aconteceu tanta coisa intensa durante os anos do RBD e foi tão difícil pra eles, e só hoje, olhando pra trás, a gente consegue ter noção disso, né? Do quanto não era um mar de flores, que todos eles precisaram de um tempo bastante afastados, até entre si, né? Porque eu sinto que eles eram próximos da época do RBD. Sim. Antes do RBD tinha uma amizade super forte também, tipo, a Anaí e a Dulce conheciam há anos, a Anaí e o Christian também, mas a Dulce e o Christian também. Mas depois do fim do grupo, os encontros, até encontros de amizade entre eles, começaram a ficar cada vez mais raros, né? Tanto que a gente teve o primeiro reencontrão, assim, do RBD em 2015, que foi quando eles foram jantar na Anaí. Na casa da Anaí com o Pedro Damiano. Com o Pedro Damiano.
Damian e sem o Poncho. Mas, tipo assim, olha, de 2008 pra 2015 a gente finalmente conseguiu juntar todos eles de uma vez. E assim, claro, a gente pode até pensar que nem todos compartilham nas redes sociais, mas eu acho que algo tão relevante, provavelmente eles compartilhariam. Tanto que eles fizeram isso, tanto nessa ocasião, quanto depois, no final de 2019, na casa do Ponte, quando eles foram. E a gente só teve esse reencontro, vamos dizer assim. Se a gente for ser bem literal, só teve esse com os 6, 2019 pra 2020. 10 anos, né? Isso, em 10 anos. Aí estourou a pandemia. Foi tão forte o reencontro. Ai, que horror. Que estourou uma pandemia mundial. Mas aí eu acho que esse encontro na casa do Ponte, provavelmente, e também acho que a sensação da pandemia e do quanto a pandemia foi desafiadora pra todo mundo, né? Totalmente. Potencializaram dentro deles e criaram de volta dentro deles essa vontade de então fazer um reencontro profissional dessa vez. E foi assim que surgiu a live de 2020, né? Temos grandes questões com a live de 2020. Nossa, todas as questões. Assim, muitas questões. Eu amo. Eu amo também. Muito. Gente, porque assim, entra naquilo que a gente falou. A gente tinha colocado um reencontro da RBD no fundo do baú, trancamos 500 portas. Eu não alimentava, assim. Eu sei que tem muita gente que alimenta reencontro, se agarra a qualquer, tipo, alguém lá, não sei o que falou que vai ter, então vai ter. Eu sou mais cético quanto a isso, sabe? Mesmo agora que tá todo mundo, o DVD vai sair. Ainda assim eu não consigo acreditar. Ufa, graças a Deus que eu vou ficar tranquilo. Então, quanto ao reencontro do RBD, eu tinha colocado num lugar tão inalcançável que o fato de ter realmente acontecido, independente se foi ruim, mudou o arranjo, foi dublado, foi no fundo verde, não sei. Se todos esses defeitos pra mim ficaram tão pequenos perto do reencontro, sim, que eu apago não teve Dulce, não teve Poncho, enfim, teve muitos, vamos colocar assim, defeitos. Mas pra mim, eles são muito pequenos perto do fato de que a gente teve sim um reencontro depois de 12 anos. Sabe? Tanto que assim, meu momento de fã assistindo essa live, eu paguei a live, tipo assim, eu paguei. Fomos um dos trouxas que pagaram pra não vai ter em lugar nenhum. Nossa, vai ser exclusivíssimo. E naquele momento, assistindo a live, foi incrível, assim, tipo, eu deixei todos os sentimentos de fã entrarem em ação, e naquele momento era só isso que eu pensava. No dia seguinte, revendo, a gente começa a reparar, né? Então isso aqui não foi legal, esse arranjo não tava legal, o fundo verde tava mal feito. Então tem questões com a live de 2020, mas ela também foi o primeiro passo pra gente ver depois o que se tornaria realmente a turnê de encontro do RBD, né? Eu concordo 100%, porque acho que foi ali que eles perceberam que eles gostavam daquilo, e aí você vê em 2020 ressignificar o RBD, sabe? Ressignificar as músicas. Óbvio, hoje a gente sabe que teve turnê, então a gente sabe que coisas que a gente queria escutar, que eles colocaram, por exemplo, Para Olvidar-te de mim e Adiós, o Christian cantando O Quisiera Ser, que ele nunca tinha cantado. Mas na época da live a gente não tinha essa perspectiva de turnê, então quando eles vieram cantando as músicas Safe, fiquei tipo, é só os singles? Tá bom. Melhor do que nada, mas gostaria de ver outras coisas. Mas a gente ficou ali, gente, Para Olvidar-te de mim, pelo menos, sabe? Mínimo, né? No mínimo. Foi um banho de água fria, porque depois que passou essa emoção zona, tipo, meu Deus, a RBD voltou, aí a gente vê com os olhos críticos, aí a gente vê, colocaram os singles ali. A mais diferente é Insane-me, que não é single. Mas nem é diferente. Mas não é nada assim, nossa, legal, recuperaram. Mas, como a gente falou, foi uma porta que se abriu, né? E aí, então, a live acontece no final de 2020 e a gente só tem uma turnê, realmente, do RBD em 2023. Foram quase 3 anos. Pelo menos pra eles chegarem no Brasil, foi exatamente 3 anos de espera, né? Primeiro ponto pra gente levar em consideração em relação à turnê é, diferente da live, a gente tinha a presença da Dulce. Claro, eu super entendo a posição da Dulce naquele momento de não quero me colocar em risco nesse contexto. Tô grávida. Tô grávida, não quero colocar a minha gravidez em risco. Tanto que a Anaí e a família inteira, né? As crianças não, mas ela e o Velasco pegaram Covid durante a live, né? Ela mesma falou sobre isso, então imagino que pra ela, enquanto mãe, também deve ter sido um momento muito delicado, tipo, de nossa, eu topei fazer esse projeto, ao mesmo tempo eu coloquei os meus filhos em risco, né? Porque naquele momento, cada pessoa lidou da forma que podia com uma situação de calamidade pública. Ninguém sabia o que fazer. Como fã, óbvio que eu senti falta, mas como pessoa física, eu entendo, apoiei 100%. E eu acho também que, querendo ou não, ela deve ter se sentido magoada por eles não terem esperado. Por eles não terem esperado um pouco mais pra fazer isso. Eu, tipo assim, posso estar errada, mas eu tenho essa sensação. Eu também. Por isso eu acho que na hora de negociar
o reencontro de fato, né, devem ter rolado muitas conversas. Tipo, a gente tem aquele vídeo, era na casa da Anaí ou do Christopher, que eles se abraçam, foi o vídeo que eles assinaram um contrato e tudo mais. Acho que era na casa do Christopher, enfim. E eles estavam todos bastante emocionados, assim, a Dulce tinha momentos em que ela chorava, o Christopher também se emocionou muito, porque eu acho que foi também um outro momento deles fazerem as pazes de novo com tudo que aconteceu no passado, mas também com a live, com a pandemia, e juntos dizerem, não, então tudo bem, a gente vai fazer uma turnê de encontro, o RBD vai voltar. E é engraçado que a gente tá assim nessa, né, a gente vai chegar nesse momento ainda com mais calma, mas a gente tá nesse momento de crise entre os participantes, entre o BBB aqui, o RBD, a gente tá com essa crise entre eles atualmente, mas a gente teve crise Dulce, né? Teve casamento da Maite que ela... Se foi convidada, não foi. Se foi convidada, não foi. Quando postou um textinho ali com uma foto dos dois. Então, tipo assim, a gente já experimentou esse gosto amargo que em outros momentos, por qualquer que seja a crise. Se a Dulce ficou chateada 2 anos por conta da live, a gente também não sabe, né? Essa acho que é a grande questão, né? Porque eu falando do RBD, desde os primórdios, isso continua assim, é uma coisa que eu não compreendo, que todo mundo agora tem 30 a mais. Nossa, gente. Mas o fandom do RBD sempre foi um fandom de muitas brigas internas. Se a gente não brigasse tanto é que não são fãs do RBD, né? Eles são fãs de um, e aí acham que os demais são backing vocals. Ai, e eu acho que se isso não fosse assim, se a gente realmente fosse um fandom unido quando é necessário ser, cara, a gente já teria conquistado muito mais coisa, velho. A gente seria, tipo assim, sabe? O maior fandom da história da humanidade. E aí eu acho que existe outra forma de olhar pra isso, sabe? Eu acho que a gente tem que lembrar sempre que a gente acha que sabe de algumas coisas e a gente não sabe de verdade o que aconteceu, o que não aconteceu. A gente sabe? Tem conjecturas do que pode ser, porque a fulana postou um stories, a mãe do ciclano postou outro e juntei aqui, então na minha cabeça é isso. Tipo, E não é novidade, isso sempre existiu. Sempre Desde vai existir. O primeiro ano de Rebelde isso existia, eu lembro que sempre era insuportável. E aí, 15, 20 anos depois, faremos 20 anos de fandom esse ano. Isso continua igual, como pode? Né? Eu não consigo entender. Mas enfim, tivemos então no início de agosto, não, no meio de agosto, final de agosto de 2023, o início da Rebelde Tour, com o primeiro show acontecendo em... Ele passa no Texas, nos Estados Unidos. Aleatório, né? Cara, aleatório, mas eu acho que o Texas, de forma geral, é um estado que tem bastante imigrante, né? Porque ele é bem mais pra baixo nos Estados Unidos, perto ali da América Latina. Então eu acho que por isso talvez tenha feito sentido. Mas tivemos uma passagem do RBD pelos Estados Unidos super grande, que durou bastante número de shows. Até demais. Até demais, mas eu lembro da minha sensação vendo as coisas no primeiro show. O primeiro show parece que eu tava lá. Não sei como é que é você, mas eu assistindo a live, eu tinha certeza que eu estava lá. Era o mesmo sentimento que eu tive no show que eu literalmente fui. E eu acho que a minha sensação no primeiro show foi: caralho, o RBD consegue entregar um show assim. Isso. Porque, na época do RBD mesmo, era uma coisa que a produção ganhava dinheiro pra caralho e não investia em nada. Eles ganhavam um suco e um lanche pra fazer um show. Então, tipo assim, a estrutura era o mais simples possível. Era até impensável. Hoje, quando eu olho, eu falo: meu Deus, eles eram a maior banda latina de todos os tempos. E eles estavam fazendo um show num palquinho de estacionamento de shopping. Não, o que é isso? Uau. E além disso também, eu tinha a impressão de que o RBD às vezes agia com uma certa preguiça com algumas coisas. Acho que a live eu tive essa sensação também de que tinha muito mais que podia ser feito e eles acabaram optando por não fazer. Então, amigo, a minha expectativa estava lá embaixo. Tipo assim, eu estava muito ansiosa pra turnê, mas eu não tava achando que eles iam entregar o show que eles entregaram. Na qualidade que eles entregaram, de figurino, de set, de coreografia, de duração, tudo. De palco, de tudo. Foi uma surpresa muito positiva pra mim tudo isso. Porque assim, antes do show começar, o nosso querido amigo Edivelton me mandou o setlist, né? Ele me mandou também. Ele te mandou. Aí, neste setlist, tinha lá as músicas que a gente sabia que ia ter. Ai, nossa, Traz de Mim, Só Louqueira Tem Silêncio. Não era como se eu tivesse com medo de que não tivesse. Então, antes do show, eu já sabia das músicas. Só que quando chegavam os medleys, estava escrito medley tal. E aí ali eu não tinha o nome das músicas. Então assim, eu sabia o que esperar até certo ponto. Porque daí, quando chega um medley Mulheres, estava escrito medley Mulheres. O que isso significa, né? Vem uma Fuera, vem o Me Voy, que também é Mulheres, vem os solos. E aí vieram os solos. Quando começou a tocar Si Soy Yo, eu falei, gente, eles foram na discografia, sabe? Eles tiveram cuidado, né, com isso. Isso, eles foram, aí tocou Si Soy Yo e veio Quando o Amor Se Acaba. Eu falei, não é possível, o que tá? E tocou Fuego. Aí eu falei, não, acabou. E, tipo, o RBD, ele passou das minhas expectativas, porque
tinha músicas que eu sabia que ia ter. E tinha músicas que eu queria, que eu tinha certeza que não ia ter, e no fim das contas teve. Estava lá, né? Não, e aí os figurinos também, muitos, tinham referências a figurinos antigos. Então você via que... Eu não tô nem dizendo que a turnê foi perfeita, ou que o show não podia ser melhor do que ele foi. Mas ele foi um show digno, um show cuidadoso. E só isso... Totalmente. Só isso já fez mais por mim do que eu tava esperando que o RBD fizesse naquele momento, sabe? Com certeza. Então assim, foi realmente um show muito bem pensado. E uma turnê que me deixou muito feliz e muito orgulhosa de estar prestes a viver aquilo. E aí então, em novembro, a turnê chega no Brasil. Tivemos a oportunidade de assistir shows do RBD, né? Você era o seu primeiro... Ai, nossa, Lucas. Não, brincadeira, gente. Eu falo assim, mas, como a Mari falou, foi o meu primeiro e, bom, até agora o único, né? Não sei até que ponto eu tenho. Como eu já falei, eu não tenho. Vou ficar criando expectativa. 2025, 2026. Não sei. Se acontecer, estaremos lá. Se acontecer, meu filho, eu peço até as contas do serviço, dependendo de como for. Mas... foi o meu primeiro show, foi a minha primeira experiência, mas é uma coisa muito engraçada, porque eu já falei isso no meu canal. Ninguém te prepara pra essa experiência. Não foi o primeiro show que eu fui na vida, eu já fui em outros shows, mas não é o RBD, não é uma banda, um artista que eu acompanho desde 8, 9 anos de idade. Então quando eu cheguei lá, eu não sei, acho que meu cérebro não processou. Dá um branco, né? Total. Você que foi em 5, provavelmente lá pelo quarto, quinto, você já tava mais menos anestesiada. Mas eu pensei justamente isso, assim, no meu primeiro show, eu tava tão eufórica, porque eu fui, como o Lucas disse, eu fui em 5 shows do RBD no Brasil. No primeiro, parecia que eu ia ter um surto psicótico. Eu berrava as músicas de um jeito, com uma voz que eu nem sabia que eu tinha dentro de mim. Você nem sabia a letra, você adivinhou. Cara, eu tava berrando de um jeito assustador. Tipo, foi um momento assustador da minha vida. Eu falei, Sim. caralho, tipo, isso tá acontecendo. Só que é um show que eu tenho poucas memórias. Você tem memória se você filmou. Daí eu olho as coisas e tudo mais, Exatamente. você consegue lembrar. Mas eu acho que show é meio que isso, assim, mesmo eu tendo mais de um show, tem algumas coisas que eu lembro muito mais porque eu vi vídeos do que o meu ponto de vista estando lá, sabe? Totalmente. Mas é óbvio que depois que você já foi 1, 2 vezes, você vai com acalmando. um pouco menos de surto mesmo, né? E isso é bom, tipo, eu acho que se você tem a humildade de assistir mais de uma vez é legal, porque você consegue, de repente, reparar em coisas que você não viu da primeira vez, olhar pras coisas com outro olhar, né? Mas a experiência de ter ido nessa turnê, acho que um show, 10 shows é surreal, porque é aquilo que voltamos ao começo do vídeo. A gente tinha colocado o reencontro do RBD num plano impossível, assim. Então, quando a gente percebe que vai se tornar real, eu lembro que pra comprar o ingresso, eles anunciaram, tipo, numa quinta, e aí iam abrir a venda na terça seguinte. Gente, acho que foram os piores 5 dias da minha vida. Sabe quando você não conseguia desencantar nada? Eu não conseguia conversar com meu namorado, eu não conseguia... Tava num lugar, mas eu não tava com a cabeça ali. Porque a única coisa que eu conseguia pensar é, eu não vou conseguir esse ingresso, e mesmo depois de tanto tempo, eu não vou assistir um show do RBD. Tudo bem, até aquela época, eles tinham anunciado 2 shows. Sim. Óbvio que a gente sabia que viriam mais, e todo mundo acabou tendo a oportunidade de ir, eventualmente, porque no total foram 9. Não. 8. 5, 6, 8. 8, enfim. Né? E eu acho que assim, talvez nem todo mundo tenha essa percepção, mas se você realmente queria ir no show e estava na cidade, cara, dava pra conseguir um ingresso, porque até o último instante tinha ingresso no site. Se você era mais caprichoso e fazia questão de que fosse numa prêmio, aí talvez você não tivesse conseguido. Mas cadeira, a superior mesmo, teve assim, abriu recorrente e abriu. Várias vezes, eu tinha até um bot do Twitter que eu deixava ativado pra quando voltasse. Também. Tanto que todos os meus ingressos eu não consegui tudo da primeira vez, assim, tipo... Você foi ia comprando. abrindo, teve um que eu comprei de uma pessoa que quis vender, tipo... Então, o que eu tô dizendo é, se você tinha como ir, era possível conseguir, ainda que tenha sido difícil na primeira tentativa. Venda, né? Nossa, a minha primeira tentativa, meu Deus. Gente, foi assim, vou aproveitar o vídeo. Já que a Mara falou que o vídeo tem que ser longo, eu vou aproveitar. Lá anunciaram lá que ia ser o banco. Beleza, aí a princípio, eu falei, não... Deixa, eu vou comprar na sexta com o meu Nubank mesmo, tá tudo bem. Me deu uns 5 minutos, eu falei, não, vou fazer esse raio desse cartão. Quem disse que deu? Eu fiquei sábado, eu fiquei domingo, eu fiquei segunda, nada. Sabe assim, toda hora quando eu ia dar um ok, dava um recadinho lá que tava tudo errado. Aí, na terça, que abria os ingressos, eu falei, vou entrar de novo no aplicativo. A conta tava lá, o cartão tava lá, o cartão virtual, tava tudo. Só que não tinha o códigozinho lá, o CVV, CVC. Nunca sei qual que é.
Menina, foi uma labuta, porque eu acho que todo mundo entrou no aplicativo, o aplicativo parou. Não funcionava, né? Eu fiquei das 10 até as 3h30 da tarde atualizando, uma angústia. Olha, uma coisa, eu ficava atualizando o aplicativo pra ver a hora que eu finalmente ia conseguir ver o tal do código. Aí quando finalmente, 3h30 da tarde, apareceu o raio do código, aí eu fui entrar no site, só tinha pista e cadeira superior. Por isso que eu não comprei outro setor, porque só tinha esses dois. Aí como eu comprei pra outros amigos e tudo mais, como a gente combinou de tudo junto, depois ia ser chato, tipo, eu achei uma premium, tal, fica aí vocês na pista. Então eu acabei indo de pista, mas se bem que hoje, tendo indo de pista, eu acho que naquela época eu teria comprado superior. Longe por longe, eu ia ficar do mesmo jeito, mas pelo menos eu ia ficar sentado até a hora do show chegar. Mas tudo bem, foi uma delícia, o show foi uma maravilha. Foi o show da Anaí doente? Foi o show da Anaí doente. Mas depois de quase um ano, eu já ressignifiquei muito Anaí. No dia, fora o êxtase, o choque, o pensamento que eu lembro do show quase o tempo todo era na Anaí. Eu tinha certeza que o show ia acabar a qualquer momento. Eu passei o show inteiro com medo do show acabar. Não assim, ela ir embora, do show acabar. É que a gente não pensa nas coisas racionais, né? Tipo, era óbvio que eles não iam largar todos eles o show naquele momento, mas a gente sempre pensa no pior cenário possível, então, né? Quando eles não falaram antes de Cerquita DT, começaram direto Cerquita DT, sem fazer aquelas boas-vindas iniciais que tiveram em todos os shows, eu falei, eles estão acelerando esse começo, é porque o show vai acabar agora. E aí pegaram o Salve-me lá do final e trouxeram pro começo. Falei, agora o show... Mas eles já tinham feito isso no dia anterior. Mas na minha cabeça eu falei, não, cantaram o Salve-me porque eles precisam cantar Salve-me antes de ir embora, o show vai acabar aqui. E eu lá do meu da pista assim, pelo amor de Deus, o show vai acabar, aí vai embora, eles vão embora junto. Aí teve outro dia que eu falei, não, então agora vai acabar. Eu fiquei o show inteiro jurando que toda música ia ser a última, que eles iam embora. Então além de todo esse sentimento bom, também teve esse sentimento de angústia, porque eu tinha certeza que a qualquer momento ia chegar alguém lá e falar, gente, aconteceu uma coisa seríssima com a Anaí e ninguém tem condição de voltar, beijo, obrigado, a gente veio aí pra reembolsar. Eu tinha certeza que isso ia acontecer a qualquer momento. Eu fui processar o show, fui processar o meu sonho, fui processar tudo isso, tipo assim, meses, novembro, dezembro. Hoje, pra mim, eu consigo, meio que eu limpei toda a parte ruim desse dia, vamos dizer assim, e eu tenho muitas memórias boas. Aí parece que com o tempo você volta a ter, eu não sei como foi pra você, mas parece que eu volto a ter os flashes daquilo que eu não filmei. Porque o que eu filmei, eu não sei o que se eu lembrei ou se é porque eu vi, né? Exato. Mas eu consigo me lembrar em momentos que eu não filmei. Então acho que é porque passou esse momento e eu pensei no show novamente. Mas então o Brasil foi um momento muito delicado pra vinda do RBD, né? Pra essa turnê de encontro. Não só porque a gente teve essa questão com a Anaí, que foi super séria, acho que todo mundo ficou bastante abalado e preocupado, né? Mas também porque foi nessa época que começaram os boatos de que tinha alguma coisa que não estava bem resolvida ali em termos de logística, né? De bastidores mesmo. Porque o queridíssimo, desquerido Guilherme Rosas, que a gente sabe que trabalha com o RBD desde que o RBD estava em ativa lá em 2000 e bolinha, não tinha vindo pro Brasil, ele tinha acompanhado a turnê toda nos Estados Unidos, e aí começaram... Toda? Não sabemos, eu não sei se foi porque toda esses também. dias eu vi no Twitter um vídeo da Anaí em que ela começa a chorar. Que foi no show de Los Angeles, que foi um dos últimos já. E aí que as pessoas relacionaram isso com essa treta toda. A treta. Então acho que já nos Estados Unidos, aí Colômbia mesmo, que foi antes do Brasil também, não teve Guilherme, enfim. E aí no Brasil ele não estava e as pessoas começaram... E foi brasileiro, presta muita atenção nessas coisas, né? Então foi aí que começou um questionamento de tipo, por quê, né? O que tá acontecendo? Ele não tá mais sendo relacionado ao RBD nesse momento? Será que existe um problema? Será que não? Mas a gente só foi descobrir que existia um problema agora, esse ano, no começo do ano, né? A turnê acabou. A turnê acabou. Na verdade, a turnê acabou em dezembro, em janeiro foi um silêncio ensurdecedor. Nada aconteceu, sim. Ninguém falou nenhum nada, ninguém rememorava a turnê, tava uma coisa super esquisita, né? Mas, em resumo, você quer explicar pras pessoas? Em resumo. Então, bem em resumo, eu vou até deixar... Você não quer mais um vinhozinho? Gente, cadê? Tá ali, gente, nem bebeu a taça dela e já tá maluca. Claro que bebi, só mais um pouquinho. De não vamos... Temos que fazer jus ao nome do quadro. É segunda-feira, 4 horas da tarde, né, gente? Eu ainda tenho uma academia pra ir. Não, agora eu não vou mexer vinho, acabou. Tá bom. Eu vou terminar só os queijos. Mas, então, voltando a falar sobre o nosso tema,
Como eu já falei no meu canal, eu não tô uma pessoa que tô acompanhando. Ai, nossa, saiu um tweet, saiu uma notícia, saiu isso aqui, eu vou lá ler. Melhor, né? Ai, olha, eu tô numa fase que eu tô acompanhando o produto RBD. As pessoas, o bastidor, fique lá com eles. Eu consumo RBD, eu consumo música, eu escuto. Tento o máximo não linkar uma coisa com a outra, mas como eu disse, é o máximo, porque chega um ponto que não dá. O que acabou rolando é que suspeitas apontam que... Suspeitas não, já foi meio que comprovado, né? Mas eu acho que pra gente se preservar também... Suspeitas de que houve desvios, né? Da parte da arrecadação dos shows, enfim, tudo que aconteceu, por parte da empresa que o Guilhermo tenha poder ele é ali, dono, né, ele da empresa. Ele é o dono da TH6? Isso, é isso? 6H, enfim, essa o daí. T6H? E aí a gente começou... Primeiro a treta era RBD contra o Guilhermo, né? Contra essa situação. E aí a mídia mexicana, que não é lá aquelas coisas, flor que se cheire, começou a falar que além da treta do RBD com o Guilhermo, os RBDs também estavam todos brigados, ninguém mais se falava. E esse começo de 2024 foi uma angústia só, porque a gente saiu de uma turnê linda, uma turnê super nostálgica, uma turnê que abraçou todo mundo, pra uma briga que até então era tipo Anaí, Dulce, Maite, Christopher, Christian, Guilhermo, ninguém se falava, ninguém se amava. E aí metade dessas notícias foram desmentidas quando Dulce, Maite, Christopher e Christian voltaram a ficar juntos, mas ainda a gente tinha... uma questão com a Anaí. A Anaí que tava de longe, a Anaí que não aparecia, a Anaí que não dava um like, que não comentava. Gente, eu não... Esse é um assunto que me deixa muito chateada. É até difícil vir falar sobre isso aqui. Eu tenho um outro vídeo que eu fiz faz uns meses já. Quando essas tretas estavam explodindo, acho que eu fiz logo depois do batizado da Lia, que é a filha da Mai, onde todos estavam menos a Anaí, né? Que foi quando as notícias realmente pareceram mais do que só a mídia mexicana inventando fofoca, como sempre fizeram. Sempre fez, né? Se a gente for usar o português correto também. Falei, a mídia. Mas eu acho que assim, a gente não precisa nem entrar em detalhes aqui sobre o que aconteceu e foi isso, a gente não tem necessidade. Mas em resumo, existe a suspeita aí que a gente sabe que estão acontecendo auditorias para verificar também o quanto isso foi significativo, né? Mas existem essas suspeitas, praticamente confirmações de que rolou desvio de dinheiro em relação à turnê do RBD. E aí a mídia mexicana também se aproveita muito das coisas, então já saíram notícias de que o desvio de dinheiro foi pra financiar a campanha política do marido da Anaí. Até esse momento, pelo menos essa parte me parece muito absurda. Me parece realmente aquelas notícias pra difamar político, sabe? Pra colocar o político numa situação, assim, não que ele não tenha como se defender, mas tipo assim, é pra queimar, pra jogar aquela fake news ali, pra não só queimar a Anaí, mas também pra queimar a carreira política do Velasco. Não que seja. Não, assim, ninguém vai aqui também defender política nesse vídeo. Ai, eu não Deus sei. Tipo assim, tem coisas da política do nosso país que eu às vezes prefiro não opinar por não saber exatamente o que eu tô dizendo. Eu sou totalmente desse... E olha que eu já tenho várias opiniões políticas que às vezes eu falo, mas normalmente eu prefiro não dizer uma coisa sobre a qual eu não tenho conhecimento suficiente. Quem dirá sobre a política de um país México, que eu nunca nem visitei. Eu pisei no aeroporto da cidade do México e foi o máximo. Gente, foi uma delícia. Pois é, mas a gente não tem conhecimento pra opinar ou não, né? Mas eu acho que também, conhecendo a mídia mexicana como a gente já conhece, a gente sabe também o histórico de fake news e o histórico de realmente só causar, fica muito difícil conseguir diferenciar, né, o que é verdade e o que é invenção. Eu também não vou dizer, não, eu boto minha mão no fogo e eu acho que não tem nada de errado. Eu também não sou iludida. Com certeza existe um problema entre eles. Sim. A gente não sabe qual é o tamanho desse problema. A gente não sabe o que aconteceu exatamente, sabe? Uma coisa que eu me incomodo com o RBD é que nada é oficial. É uma opinião que eu já dei aqui publicamente, então não tenho medo de dar novamente. É que, tipo assim, beleza, tem a suspeita do roubo. Daqui a pouco tem a suspeita de que a Anaí tá envolvida. Só que ninguém fala assim, não, gente, peraí que tá saindo do controle, se a Anaí tá envolvida ou não, se não sei o que, vamos juntar. Não quer juntar os 6? Vai um porta-voz, vai o Christopher, né, que tava ali à frente de quase tudo. E dá uma opinião, uma entrevista, uma coletiva, uma live no Instagram em caráter oficial. Aí tudo o que a gente sabe, ou 90% das coisas que a gente sabe ou soube dessa treta, é porque alguém tava indo viajar, daí tava lá os urubu tudo lá no aeroporto, aí eles davam umas entrevistas ali meio truncadas.
nada. Sem estar preparado pra responder perguntas também. Não tinha um RP ali pra dar um ponto pra eles. Tinha um RBD. E se não queria também, tipo, fazer uma declaração pública, uma coletiva, gente, usem as redes sociais. Eles não é só pra isso, mas o RBD não sabe fazer comunicação, eles não sabem fazer isso. Faltou uma comunicação efetiva, assessoria de comunicação, a turnê inteira, o reencontro inteiro. A gente tinha os managers de cada um, as equipes de cada um. Daí a equipe da Anaí falava por ela, a equipe da Maite falava por ela. Exatamente. Cada um tinha sua equipe, mas não existia a equipe de comunicação do RBD. É só ver uma coisa muito mais atual e um pouco leve. As propagandas das Barbies. Gente, parece que cada um tá anunciando um produto. Enfim. Mas eu acho que assim, o grande defeito do RBD, que era um defeito que o RBD já tinha lá na época de ouro, e que eles trouxeram pra esse encontro, é a falta de comunicação, é a má gestão de comunicação. Então assim, mesmo se... então a gente não pode dizer o que tá acontecendo, a gente, né, enfim, tem cláusulas contratuais, ou isso tá na justiça. Beleza, mas então faz um pronunciamento sério e não fale mais sobre isso em momentos onde isso não cabe. Exatamente. Foi abordado em porta de aeroporto, já falamos o que tinha que ser dito, não vamos falar mais nada. Pronto, acabou! Porque daí eu acho que vira uma situação insalubre pra eles e vira uma situação insalubre pra gente também. E outra, por exemplo, a questão da Anaí. Não tô falando que é ou não verdade, mas tipo, até hoje a gente realmente não sabe se é ou não verdade, porque nenhum deles foi em defesa da Anaí e nem ela mesma. Nem ela mesma falou, olha, isso não é uma coisa que... Isso, nem ela deu... Não, novamente, não tô falando que o fato disso não ter acontecido incrimina ou não a Anaí. Mas, tipo, ninguém... apontar como a comunicação é falha. Isso, tipo, ninguém se manifestou nem a favor, nem contra. Então a gente até hoje não sabe se isso tem ou não fundamento, porque nem ela mesma se defendeu. Ela foi falar agora, recente, depois de uma fala do Christian que aparentemente pegou ela num lugar bem dolorido, acho que ela ficou bem chateada. E ela tá no direito de falar, eu acho que todos eles, se eles querem falar, tudo bem, mas tem que ser com responsabilidade, porque eles não são uma banda de fundo de quintal. Não. Entendeu? Eles são eles estão 40 a mais, né? Perfeito, eles mães, são adultos. Pais de família. Pai de família não tá no grupo, mas mães de família. Vocês são adultos, vocês lidam com a imprensa a vida inteira, com a fama a vida inteira. Não, mas a mexicana, né? Exato, que é a pior do mundo. De e aí você não vai agir com responsabilidade diante de uma coisa que é super séria, tipo, vocês são muito sério. Não é uma fofoquinha de, fulano tá namorando fulano. Porra, tem uma integrante que tá sendo acusada de roubo. Não é um roubinho, é um roubo. Um roubo de turnê. Né? É isso que eu não entendo, assim, pra além de, é verdade ou não é, gente, só o tempo dirá, talvez nem o tempo dirá. Exatamente. Eu gosto de acreditar que eu virei fã de alguém melhor do que isso. Eles ficam ali com indiretinha, daí vem o cunhado da Anaí e faz um post lá. Aí vem a mãe do Christopher. A mãe do Christopher faz outro post. Aí vem os maridos das meninas. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus. Nossa, eu acho. O que é isso? É muito feio. É muito feio. Nossa! Dá muita raiva. Me deixa tipo muito assim, com raiva. O produto RBD continua intacto pra mim. Eu não deixei as músicas, os álbuns, a turnê ser manchado pela atual situação. Mas chega um ponto que até eu, que não gosto de me envolver com essas coisas ruins, que eu não tenho como não me envolver, porque isso tá afetando principalmente, por exemplo, gente, eu tô morrendo de vontade de ter o DVD da turnê. E é literalmente um DVD que provavelmente eu estive no show, porque eu ainda tenho a sensação de que o DVD foi gravado nos 4 dias do Allianz, mesmo com todos os problemas. Mas assim, nem com isso a gente pode contar mais, né? Então... É cansativo. É muito cansativo, é uma gestão mal feita, é uma coisa... Eu acho que eu fiz um tweet esses dias, assim, que eu ficava irritada com essa história, e falei, caralho, parem de agir como se vocês fossem uma banda indie que ninguém conhece. Tipo, vocês fizeram uma das maiores turnês do ano passado, presta atenção. Pois é, tipo, é um reencontro que o pessoal tava esperando, sabe? Não só esperando, como implorando pra que acontecesse. E aí quando acontece muito bem, acontece tudo super certo, todos os shows vão super bem. Super profissionais, todos eles. Teve ali um trunquinho ali aqui no Brasil e tal, mas ainda assim, a gente percebe o comprometimento da Anaí, também na Dulce, né, que ficou doente, mas a gente percebe que houve um comprometimento deles com todos os shows. A Maite, a gente pariu em maio e em agosto. E tava fazendo turnê. Já tava em turnê, então assim... E maluca, gata, né? Louquíssima. Tipo assim, ainda bem que ela tomou. Ainda bem que ela foi maluca, mas nossa, tipo corajosa. Assim, a gente percebeu um comprometimento não só na turnê, mas também em preparar a turnê, em trazer referência, em pegar não só Lucas, mas a gente teve falas, né, discursos que relembravam ali um Live in Rio. Enfim, a gente teve esse cuidado pra quando chegar o pós-turnê a gente ser jogado na lama e ficar esperando assim
A única coisa que a gente teve do RBD esse ano foi a Barbie, que a gente acabou de falar. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que essa discussão do era um sonho, sim, era um sonho pra gente, acho que era um sonho pras nossas versões de muito novos, mas além disso, eu gosto de dizer que também era um sonho pra todas as Marianas que vieram depois. Porque tem muita gente que, e nada de errado com isso também, é livre, né? Mas tem muita gente que acompanhava o RBD na época de Rebelde e depois parou de acompanhar, e aí só foi recuperar esse sentimento com o reencontro. Isso. Mas a gente continuou acompanhando cada ano depois, catolicamente, né? todos os anos, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e aí, e 20. Exato. Então, sim, era a realização de um sonho que foi muito bem realizado. Acho que o único arrependimento que eu tenho é de não ter me endividado pra ir ver eles nos Estados Unidos, porque eu acho que deve ter sido muito mais tranquilo. Porque lá era marcado, todo mundo sentado. Assim, os Estados Unidos eu não coloco como uma possibilidade pra mim, porque realmente nem visto eu tenho, né, por exemplo. Mas eu teria me sacrificado mais aqui no Brasil mesmo. Pra ter ido em mais shows. Porque eu acabei indo em um só. Se eu tivesse em São Paulo, no dia 18, eu talvez tentaria comprar mais ingressos para ir no dia 18, mas aconteceu o problema com o meu voo e eu fui embora no sábado mesmo, então eu não consegui ficar. Mas hoje, assim, um ano depois quase, eu começo a revalidar algumas coisas. Tipo assim, se eu tivesse tentado abrir o meu BRB antes, será que na hora que abrisse as vendas eu já não ia ter o código e ia conseguir uma premium, por exemplo? Mas não tem como ficar vivendo de arrependimento, né? Aí eu fico pensando, tipo, nossa, o show do dia 16, mesmo com a Anaí doente, foi um pouco melhor que o do dia 17, porque ela trocou as roupas, ela ficou até o final, ela cantou Santa No Sou. Então assim, sabe quando você começa nessa sequência de tipo, e se? É aquilo que o pessoal fala assim, se você tiver a possibilidade de ir em mais de um show, não hesite. Talvez, se o meu show, se a Anaí não tivesse doente no meu show, eu não tivesse com esse sentimento. Mas a Anaí tendo estado doente no meu show, eu penso, putz, se eu tivesse ido em outro show, tudo bem. Sim, eu acho que esse sentimento ele existe por causa disso um pouco, mas eu acho que, independente, amigo, se você tivesse ido em qualquer outro show, você também... No primeiro show você estava extasiado e depois você foi aproveitando. Eu acho que você sempre depois ficaria com a sensação de, talvez eu gostaria de ter ido em mais. Eu acho que isso é, sabe, assim, é inevitável. Mas, em resumo, foi uma realização de um sonho ver o RBD quase 20 anos depois de atividade, 15 anos depois do fim, né? Estando juntos de novo, mesmo que sem o Ponte também, que eu gosto de sempre dizer que eu acho que ele sempre vai fazer falta. Totalmente. Qualquer um deles que não tivesse presente pra mim faria falta. Por isso que eu não gosto das pessoas que falam, porque se os outros 4 quiserem excluir a Anaí e continuarem juntos, tudo bem por mim. Tipo, beleza, se eles continuarem juntos, provavelmente eu também vou assistir. Vou apoiar, mas... Tipo assim, também iria assistir, mas não haja como se qualquer um deles fosse dispensável, porque não é o caso, sabe? Mas... apesar desse sonho que a gente realizou em 2023, ficou um gosto amargo. Eu acho que esse ano tem sido bem difícil pra ser fã do RBD, talvez, é bem torturante. Talvez uma esperancinha que eu ainda tenho no meu peito é o dia 4 de outubro. Talvez ali eu alimente alguma coisa que eu acho que talvez nos bastidores eles devem estar se mexendo para que esse DVD saia, se não no dia 4 de outubro, por ali. Sim. É a minha única esperança, de todas as esperanças que eu não crio no RBD, essa é a única que eu talvez alimente, de que até ali aconteça alguma coisa maior, mas não tão grande. Não, e a gente sabe que se não fosse toda essa questão com o Guillermo e essas especulações, essas questões burocráticas, o RBD estava sim se preparando pra continuar em turnê. Isso ia acontecer. Eles têm um álbum inteiro gravado. Se você não sabia disso, saiba agora. Eles têm um álbum inteiro gravado. Que talvez nunca seja lançado, e isso ainda me mata. Porque eu falo que não é possível. Primeiro que tinha que ter sido lançado antes. Ou durante. Que fosse, exato. Isso. Ou no máximo, assim, já devia estar pronto pra lançar no último dia de show da turnê. Foda-se. Eles cantassem 1 ou 2 músicas inéditas no último show, assim, só pra dar só pra dar uma movimentada, exato. Enfim. Mas a gente tava um gosto amargo na boca, por conta dessa situação toda. E aí eu acho que também o gosto amargo não é só sobre a possibilidade do roubo, é sobre como eles estão lidando entre si, e é sobre como os fãs também estão lidando entre si. Então eu acho que eles precisam ser mais profissionais e responsáveis com essa questão. Sim. E os fãs também precisam crescer um pouco e parar de achar que a gente ainda tá no ensino fundamental, como a gente tava, sabe? Isso, a gente tava no ensino fundamental, no médio que seja, quando o RBD tava aí na sua era de ouro, mas tipo... gente, nós estamos 30 anos, a gente trabalha, a gente tem... As pessoas têm filhos. Isso, as pessoas têm... E estão brigando no Twitter. Isso, as pessoas têm filho, a pessoa tem família já. Mas eu acho que é isso, assim, tipo...
era um sonho, tem virado um pesadelo. É. Mas eu ainda espero acordar. É, Achei poético. Nossa, que frase. A thumb do vídeo vai ser essa. Um pesadelo que quer acordar. Ai, parece que eu chutei a taça, meu Deus. Não quebra minha taça? Nossa. Vai ser muito ruim isso. Você é maluco? Eu tenho que te fazer o pix. Eu nem sei. Né? Pelo amor de Deus. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conversar um pouquinho com a gente sobre o RBD. Pouquinho? 40 minutos de vídeo, 60 minutos de vídeo, de repente. Ai, bastante, gente. Olha que delícia. Se vocês gostaram, vocês comentem, gostamos. Daí eu trago o Lucas pra gente falar sobre um outro tópico, de repente sobre a novela. Exato, também. Novela não assisti. RBD da Família. Eu já falei várias vezes no meu canal. Você não assistiu a novela? Eu vi os box. Mas por quê? Amiga, não tinha, você não assistia na época? Como minha mãe não deixava. Então eu virei fã do RBD, não do Rebelde. Você fez o caminho contrário. É. Que curioso, não sabia. Pois é. Assim, a novela, eu sei o que acontece, eu sei os casais, eu sei, não sei o que, e vem e volta, e tem a Sabrina, e tem um Gastão, eu sei da história. Mas falar que um dia eu sentei e vi os 440 capítulos de cabo a rabo... Eu vou te fazer uma confissão. Eu tô me coçando pra fazer isso agora que tem a novela do Globoplay. Eu também. Me coçando. Eu também. Eu já assisti uns 2. Quando começou no SBT ano passado, eu comecei a... Mas, gente... A dublado não tem como. Peço perdão a todos. Não é problema, não é nem dublado. Mas a história... É muito ruim, é muito ruim. Meu Deus, gente. Eu assisti assim uns 20 capítulos no SBT, porque como passava ao vivo no YouTube, eu tava no trabalho, mas eu colocava um playerzinho ali, aí eu tava aí fazendo uma arte e vendo a novela. Mas chegou um tempo que eu falava assim, gente, não acontece nada. É sempre um griteiro, uns dramas. Eu fiquei tipo, não sei. Então eu sou fã do RBD. Perfeitamente. Mas que não necessariamente gosta ou tem tantas opiniões para dar sobre Rebelde. Tudo bem, a gente arrumou outro assunto, não tem problema. Não. Mas é isso, voltaremos para mais vídeos no futuro. E é isso, né? Deixem um joinha, se inscrevam, vão lá conferir o canal do Lucas. Tem vídeo com a Mari lá também. Se você não gostar de mim, tem Mari lá no canal. Então você vai lá pela Mari, pelo menos. Obrigada por terem assistido a gente. Um beijo. Beijos. E até a próxima.